Graça e paz, igreja. É um motivo de muita alegria estar aqui nesta noite. Eu faço aniversário esse mês, então me senti presenteada, né? Uma semana do meu aniversário, Jesus, meu Deus, meu Espírito Santo marcou essa estação com esse presente. Então é motivo de muita alegria mesmo estar aqui compartilhando um pouquinho da mensagem de Deus para a vida de cada um. E eu escolhi esse tema baseado numa... Na verdade, eu já tinha escolhido uma mensagem, mas aí no dia do nosso encontro, a ministra Larissa falou uma frase de uma música e aquilo ficou martelando no meu coração e já estava tudo pronto. E quando foi na quinta-feira, Deus me deu essa mensagem. Eu falei, tá, então é isso. Espero que para alguém possa servir, porque Deus, Ele não faz brotar nada ao vento. Eu creio que para um coração essa palavra ela vai semear. E eu fui ver também o que o pastor Nilton tinha pregado para novembro, né? Porque para ver se estava ali no caminho. E tem basicamente a ver com o que ele falou. Ele disse que no dia da provação, seja fiel e glorifique a Deus. No dia da batalha, continue adorando. E Deus me fez trazer a mensagem em Abacuque. Eu sou uma pessoa que gosta muito do Novo Testamento, mas Deus tem me dado muita coisa no Antigo. E Abacuque, para mim, assim, é muito novo. E eu fui estudar Abacuque. E Abacuque foi um profeta que viveu num tempo muito difícil. Então, já que ele falou que novembro também ia ser o mês de guerra, para muitas pessoas, novembro já acabou, porque final do ano não tem nem mais o que fazer. Mas Deus fala que ainda tem vitória para a gente conquistar. Então, se ele falou, ele vai cumprir. Eu vou estar aqui iniciando com uma oração. Senhor, meu Deus, é motivo de muita felicidade estar aqui nesta noite, levando, Senhor, a mensagem do Teu Evangelho, Pai, a Sua mensagem. Deus, traga cativa agora, Senhor, a mente dos Seus filhos. Pai, faça eles entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar nesta noite, Pai. Que não venha ser as minhas palavras, que não venha ser apenas um conhecimento adquirido, mas que venha ser, Senhor, um rio que jorra, Senhor, dentro de mim e que vai inundar, Senhor, a vida de outras pessoas, Pai. É isso que eu te peço nesta noite, que seja o Senhor o foco, o centro dessa mensagem, que como João Batista disse, que diminua eu e que tu possa crescer nesta noite, Senhor. Amém. Então, eu vou pedir para vocês abrirem no livro de Abacuque 3, capítulo 1. Abacuque inicia esse livro falando assim: Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Agora vamos para o 3:17. E ele fala assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Aqui Abacuque, ele vive num cenário de guerra, um tempo muito difícil, no qual Deus tinha dado uma sentença para aquele povo, para ajudar. E ele começa justamente com essa indagação: até quando, Senhor?
Porque ali Deus, ele permite com que esse povo seja atacado, entre numa guerra contra os babilônios. E ele fica, mas meu Deus, como assim? E na nossa vida, muitas das vezes, é isso que acontece. Estamos de um cenário de caos e a gente se pergunta, meu Deus, até quando eu viverei esse cenário? Será que tu não está vendo? Será que o Senhor vai permitir isso acontecer? E muitas das vezes ficamos aflitos, ficamos angustiados, falando, meu Pai, me ajude a sair desse cenário. Só que da mesma maneira com que Deus, ele usou dessa forma para trazer o povo a atenção para ele, ele se utilizará também do cenário do deserto para nos trazer para ele. E se ele não poupou nem o filho dele, que dirá nós? Que ele não poupou nem Jesus, que dirá nós? Essas situações, elas são permitidas para validar a nossa identidade de filho. Lá em Mateus 4, versículo 1, vai dizer que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E essa tentação não é uma tentação de queda. Essa tentação foi uma tentação para que o Messias se manifestasse, para validar a identidade do Messias. Naquele momento que ele passa pelaquela tentação, ele mostra, ele manifesta o ministério dele. Então, quando Deus nos leva para andar no deserto, ele está nos levando para que a identidade de filho, a identidade que ele forjou em nós, apareça. E Timothy Keller vai dizer assim, o verdadeiro testemunho da fé cristã não é a ausência de adversidade, mas a paz que encontramos no meio dela. Então, no deserto, um cenário totalmente desconfortável, totalmente desfavorável, nos leva à paz. Um cenário totalmente caótico, nós temos o quê? Que encontrar a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Lá, Deus não poupou seu filho, então não vai nos poupar. Deus usa o cenário da diversidade para nos fazer crescer. Em meio à diversidade, adore. Foi isso que Jesus fez. O diabo falou para ele, toma aí um pão. Ele falou, não só de pão viverá o homem. Então, se prostrares diante a mim e adorares, isso tudo será seu. E ele falou, somente prostrareis a Deus. Aí ele foi mesmo assim, ainda indagando outras coisas para Jesus. E Jesus, ele resistiu. Por quê? Porque não era sobre a oferta que o diabo estava lhe oferecendo. Era sobre a identidade que ele estava manifestando naquele deserto. Então, se você, nesta noite, neste mês de novembro, que para muitos já deu, precisa ainda vencer essa guerra, vença. Se você continua caminhando no deserto e parece que você olha no horizonte e só vê areia, 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 continue adorando, porque o deserto é um cenário específico maravilhoso para revelar a sua identidade de filho. O deserto é o lugar para forjar você a enfrentar lá na frente os maiores desafios. Para quem já jogou videogame sabe que cada fase é maravilhoso. Aí você quer jogar para você desbloquear a próxima fase. E assim também é com Deus. Cada fase que nós vamos vivendo com o Senhor é para a gente desbloquear a próxima fase. É para a gente se habilitar para a próxima fase. Então, se você está vivendo momentos de desafios, não desista. Porque Deus tem para cada fase algo para te habilitar. E é assim que acontece, né?
Eu lembro quando eu jogava Super Mario, aí tinha um poder super legal, era uma asa, aí no próximo era outro poder. E é isso também que acontece conosco. Quando a gente vai passando pelas fases, Deus vai nos garantindo, Deus vai nos habilitando, nos tornando cada vez mais a imagem do Pai, nos tornando cada vez mais a autoridade naquilo que nós estamos vencendo. Então não deixe com que esse deserto te desanime, não deixe com que essa fase te deixe, sabe, sem saber o que fazer. Eu não quero mais, não. Rompa. Passe para o próximo nível, porque Deus tem um nível a mais para a vida de cada um que está aqui nesta noite. Então, que você possa entender, eu estou cansado, não aguento mais. Não foi Moisés que estava cansado e os braços dele arriaram, mas Deus coloca sempre alguém para manter os seus braços em pé. Moisés estava lá com os braços em pé e o povo de Israel estava vencendo, até que uma hora ele foi cansando. Veio Ur e veio Arão e levantou novamente o braço dele e aquela nação foi vitoriosa. Então, se você nesta noite se encontra como Moisés, cansado, pense, Deus colocou alguém do seu lado para fazer você vencer essa guerra. Mas eu não sei como. Olhe para o lado, Deus colocou um irmão para te ajudar. Você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho nessa batalha. Muitas das vezes nós perdemos batalhas porque a gente não compartilha com o outro, a gente não pede ajuda ao outro. Então que nesta noite também você possa entender que os momentos que você estiver enfrentando de cansaço, perdendo a batalha, olhe para o lado, peça ajuda a alguém, peça ajuda ao seu irmão em Cristo, que ele será usado para te ajudar a manter os braços erguidos. E a luta que você está enfrentando, você vai vencê-la pelo poder de Deus. Aí tem aquele meme, meu Deus, mas eu não sou Rambo, acho que Deus me confundiu com Rambo. Aí tem aquele outro também, meu pai, parece que eu estava dormindo quando os humilhados foram exaltados, parece que nunca vai mudar a minha fase. Calma, Deus tem o tempo determinado para todos. Deus tem um Kairos para todos. E eu fui procurar sobre o Kairos e a definição eu achei tão linda que fala que o Kairos é um tempo. É um tempo. Eu vou procurar aqui rapidinho, gente. O Kairos é um tempo que acontece coisas tão fortes que marcam. Não é um tempo baseado em números, mas um tempo que é baseado na sua significância. Então, vai acontecer. Eclesiastes 3 diz, há tempo determinado para todas as coisas. Se o seu tempo nesta noite é de lutar, se o tempo seu nesta noite é de passar por esse deserto, passe com a convicção que um dia ele vai passar, um dia ele vai acabar. E essa sensação de que não tem fim é para todo mundo. Um dia eu vivi um deserto longo, frio. Um dia eu passei por esse deserto. Mas nesse deserto, Deus foi habilitando em todas as fases da minha vida. Nós olhamos para os adolescentes e pensamos, será que eles vivem desertos? Vive. Eu vivi um deserto. Eu lembro que eu pensava, Deus do céu, eu quero morrer, porque parecia que a minha vida nunca iria modificar. Mas Deus estava ali, me ajudando, me gabaritando, para que um dia eu pudesse comunicar que Deus é um Deus que transforma, que Deus é um Deus que dá sentido à vida de alguém. Meu Deus do céu, mas é o meu marido, eu estou nesse deserto porque meu marido não se posiciona. Deus fala nesta noite, passe por esse deserto, sorrindo, cantando. Passe por esse deserto, fazendo a contemplação. Porque muitas das vezes está ali, ai meu Deus, mas Deus quer que você olhe em volta. Olha quantas coisas boas estão acontecendo. Olha o milagre acontecendo, porque no deserto o povo de Israel viu água jorrar da rocha. No deserto, o povo de Israel viu nuvem de fogo. No deserto, o povo de Israel viu
um maná, algo que eles nem sabiam o que era, e falaram: o que é isto? Então, passe contemplando as maravilhas que o Senhor faz em meio ao deserto. Não fique só olhando para a luta, para a escassez, para o calor que faz, para o frio que faz à noite. Passe por esse deserto olhando o quê? As maravilhas que o Senhor vem fazendo em meio a esse trajeto. Passe por ele agradecendo o que ele vem fazendo na sua vida. Apesar de toda a adversidade que Abacuque enfrentou, ele continuou demonstrando a sua confiança em Deus. E faz uma declaração poderosa, inabalável, que ele fala assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que quer dizer isso? Quem já leu o evangelho que Mateus escreveu sobre a figueira vai entender que a figueira, num tempo específico, quando ela produz folhas, é sinal que ela já produziu frutos. Então, aqui Abacuque fala: mesmo que a figueira não floresça, ou seja, mesmo que ela ainda não dê sinal que está produzindo frutos, eu me alegrarei. Mesmo que não haja fruto na videira. Sabe o que é o fruto da videira? A uva. E a uva, ela faz o vinho. E o vinho simbolizava a alegria. Então, mesmo que você viva nesse momento de escassez de alimento, de escassez de alegria, ele fala: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque começa escrevendo esse livro indignado. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Só que no decorrer da sua maturidade, ele vai entendendo. Ainda que tudo venha a ser assolado, eu adorarei o Deus da minha salvação. Eu manterei a minha canção ao meu Deus, porque essa parte aqui é uma canção que Abacuque fez. Então, se você de fato está vivendo como Abacuque viveu, porque aqui não foi opção de Abacuque, aqui foi um povo que decidiu desobedecer, foi um povo que Deus decidiu corrigir. E muitas das vezes acontece conosco isso mesmo. Não é sobre nós, é sobre o outro. Mas eu estou aqui do lado e eu estou recebendo a rebarba de uma desobediência, a rebarba de uma falta de compreensão. Mas mesmo assim, se mantenha fiel àquilo que Deus já falou com você. Se mantenha firme nesse propósito. Porque, como eu falei aqui, tudo vai passar. O kairós de Deus vai acontecer. O tempo oportuno de Deus vai se cumprir na sua vida. Não olhe para essa situação como se fosse te matar, mas olhe para essa situação com o sentido de: Deus quer me forjar para algo maior. E eu só preciso permanecer fiel à voz que me guia. Eu só preciso permanecer fiel ao Deus que me escolheu. Eu só preciso permanecer fiel ao Deus da minha salvação. Não importa se estou na alegria. Apóstolo Paulo falou isso. Não importa. O que importa é o quê? É que Deus está com você. Eu posso passar por tudo. Pela tristeza, pela alegria. Eu posso comer bem, eu posso comer mal. Mas ele suporta tudo isso porque existe um Deus que o fortalece. Ele adora o Senhor não pelo que o Deus deu para ele, mas porque ele sabe de onde Jesus o tirou. Ele era um perseguidor, ele era alguém que não estava embutido naquela salvação, mas Jesus encontrou com ele e fez dele um apóstolo. Então, se Deus te escolheu, isso já é o suficiente para você manifestar para ele a adoração que ele merece. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que os produtos da oliveira minta, o que é mentir? É ele mentir, é você olhar achando que produziu alguma coisa e quando vê não produziu nada. Todavia,
Todavia, alegre-se no Senhor. Romanos 5, abre para mim aí, querido, por favor. Romanos 5. Aleluia. A carta que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos foi assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Pode passar. Mas não somente isto, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado produz confiança. Então, o que isso quer dizer? Que vale a pena a gente passar por tudo isso, porque é para a produção de algo melhor. É para nos tornarmos pessoas melhores em Deus. É para que você cresça. É para que essa aprovação ela vai desenvolver o seu caráter aperfeiçoado em Cristo. Porque, como diz o nosso diácono Tiago, nós precisamos melhorar muito. Porque isso aqui é carne. E a nossa carne sempre vai fazer a tendência de nos puxar para o lado ruim. Mas o que essas dores nos produz? Nos produz ser forjados como filho do Deus vivo. Essas dores nos produzem em nós amadurecimento. Independente do tempo que seja, é escassez, é dificuldade, a promessa está encapsulada. O que a promessa está encapsulada? Ela está guardada. Ela está ali te esperando para se cumprir. A promessa que Deus fez está guardada. A promessa que Deus fez está encapsulada. Ela está aguardando o tempo favorável para chegar até você. O plano de Deus é perfeito, é perfeito. No início, Abacuque ele demonstra insatisfação. No início, ele demonstra medo. No início, ele demonstra tristeza. Mas no decorrer, ele começa a entender o caminho que Deus quer traçar para aquele povo. No caminho, ele começa a entender. E ele fala assim. E é lindo que ele fala no último versículo. Ainda assim, regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você pode falar isso para você mesmo? Ainda assim, regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo ele passando por tudo que ele estava passando, ele fala ainda assim, regozijarei no Deus da minha salvação. Mesmo você enfrentando esse período de deserto que você está enfrentando, fale para o seu Deus, ainda assim eu me alegrarei. Quando você acordar amanhã e acontecer alguma coisa que você perceba que é algo ruim, você não reclama, não murmure. Você fala, ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque Deus, ele faz todas as coisas. Nada acontece de repente. Eu falava assim, às vezes, para as pessoas. Nossa, mãe, houve um acidente. Aí Deus, caraca, o que eu faço agora? Eu preciso fazer. Não, Deus está ali por detrás, vendo tudo. E Ele usa até as nossas opções erradas. Ele ressignifica para a gente chegar no lugar que Ele quer. Porque se você for olhar, quantos de nós muitas das vezes escolhemos trajetos difíceis? Não posto pelo próprio Deus, mas Deus com muito amor à nossa vida, Ele vai nos conduzindo para a vontade dEle. Então nada que acontece na sua e na minha vida é por acaso. Tem ali um propósito específico
para a vida de outro alguém. Porque tudo que acontece na minha vida é para eu gerar algo na vida do outro. Tudo que acontece na sua vida é para você transbordar para a vida de outra pessoa. Então, não é sobre você, não é sobre mim. É sobre a vontade de Deus. É sobre o propósito dele na sua e na minha vida. É sobre o que eu vou fazer com aquilo que o Senhor está me dando, com aquilo que Ele está me habilitando. Como eu falei, Jesus foi ali habilitado. Agora se tornou, o ministério dele começou a desenvolver. Então esse deserto é sobre você entender. O que o Senhor quer para a minha vida, Deus? Tá, eu estou entendendo. É para quê? É para transbordar na vida de alguém? Só me dê forças, só me dê resistências para eu não desistir. Porque muitas das vezes é isso que acontece. A gente vai passando pela situação, a gente vai se enfraquecendo e a gente desiste. E me faz lembrar de um episódio que eu ouvi falar uma vez. É figurado, não existiu não, eu acho. Mas de um cara que estava de paraquedas, aí ele foi caindo, ficou preso numa árvore, e ele ouviu uma voz falando assim, solta o paraquedas. E ele ficou parado, solta o paraquedas. Estava de noite, ele não estava vendo nada, um lugar frio, e ele não soltou o paraquedas. Aí, quando chegou o socorro no outro dia, ele estava a uns 2 palmos do chão. Então, às vezes, é isso que acontece conosco. Deus manda a gente confiar nele. E a gente fica preso nos nossos achismos, a gente não ouve a voz de Deus, a gente acha que tem que ser do nosso jeito, e isso faz com que a gente volte lá atrás. Às vezes, o deserto está a 1 metro de acabar. Mas você não confia, você desiste, você acha muito cansativo e para de caminhar. Só que Deus está falando com você nesta noite. Esse deserto está chegando ao fim. Mas não desiste de onde você já caminhou. Não desiste daquilo que você já caminhou. Só confia que você já está chegando no próximo nível. O seu Canaã está pertinho de acontecer. Então, como Abacuque, só glorifique ao Senhor, só exalte a Ele, só fala, Deus, eu não quero desistir, coloque ao meu lado pessoas que vão me dar as mãos e vai me fazer passar nessa caminhada que não vão me fazer desistir, porque às vezes quando estamos sozinhos, queridos, realmente a gente desiste, mas como o pastor falou aqui, trabalhamos com o discipulado, e o discipulado é isso, o discipulado é um segurar na mão do outro, ninguém larga a mão de ninguém. É para onde que você quer caminhar? Para onde que você quer ir? Vamos juntos, porque todos nós entendemos que existe um propósito para nossas vidas e só conseguiremos alcançar esse propósito caminhando juntos. Então, se você está se sentindo cansado, abatido, a ponto de desistir, não desista. Procure alguém que você consiga perceber que essa pessoa vai te ajudar, vai te abraçar, vai levar você ao lugar que o Senhor já decretou para a sua vida, porque esse deserto, ele vai chegar ao fim, essa luta, ela vai passar. Para chegar na vitória, tem que ter a luta, tem que ter a batalha. Não existe campeão sem batalha. Não existe vencedor de Olimpíadas se não tiver ali um desafio. Ninguém é considerado, toma aqui o troféu. Até a questão aí da bola de ouro, aconteceu votações, já aconteceu uma disputa entre eles para alguém ser considerado. Então, toda luta, após ela, vai vir um troféu de vitória, vai vir alguma coisa relevante para a sua vida que vai fazer valer a pena todo o caminho que você passou. Então, Abacuque, ele fala, o Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Sabe o que é isso? Os pés como da corça é acelerado. A corça, ela corre muito. Então, se você estava cansado, desanimado, a ponto de desistir, os seus pés
eles ficarão como da corça. Eles correrão e não se cansarão. Eles correrão e não se fadigarão. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai produzir em você uma agilidade. E você vai ver as coisas de outro ângulo, porque você vai estar onde? No alto. Aquilo que você estava vendo lá embaixo, que você estava achando que ia perder e estava te desmotivando, você vai ver lá de cima. Você vai ter uma outra visão sobre o que estava acontecendo, porque é isso que o Senhor faz. Ele te leva para um lugar alto. Ele faz você olhar o panorâmico e entender, cara, realmente, eu achei que estava muito complicado, mas era só o meu olhar. Porque agora que eu estou no alto, eu consigo ver que essa luta é tão pequena. Eu achava que estava tão grande, porque a perspectiva do meu olhar era uma. Mas quando eu subi no monte, eu vi que essa luta, ela basicamente não era nada. A perspectiva dos seus olhos em relação ao que você está vivendo vai modificar. E de fato você viverá a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Abacuque quer dizer abraçado por Deus. Então que você possa entender que essa noite Deus escolheu você para te abraçar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Deus que te colocou nesse deserto para você crescer, para você desenvolver o seu chamado, vai te dar a vitória. Porque o que acontece? A espera, ela vai produzir frutos. Essa gestação que você está enfrentando é para que o seu ministério nasça. Ministério apostólico, pastoral, mestral, evangelista. É para isso que você está passando por essa gestação. Porque um dia, para Deus, é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Talvez para vocês seja um momento muito difícil. Mas é apenas um momento. Um dia você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Um dia eu passei por um deserto muito difícil. Mas hoje eu olho para a minha trajetória e falo, valeu a pena. Eu costumo falar que quando eu me firmei e comecei a desenvolver o meu chamado na dança aqui na igreja. O Alex, ele não vinha para a igreja, ele só vinha depois do jogo do Flamengo. Eu vinha andando com a Sofia. E eu sempre pedi ao Senhor que eu queria ver ele onde ele está. E parecia que aquilo nunca ia acontecer. Só que hoje eu consigo ver o produto do meu posicionamento, da minha oração, o produto do deserto que eu não larguei, que eu passei orando ao Senhor. Eu vinha do K11 até a igreja a pé, 3 horas da tarde, tinha ensaio aqui todos os sábados, eu via com a Sofia andando, alegre porque eu estava exercendo aquilo que eu amava fazer. Então, se você está como eu estava há anos atrás e está pensando, não dá para mim, eu não quero passar por isso. Entenda uma coisa, que Deus, Ele está vendo a sua insistência, Ele está vendo a sua constância. E no tempo oportuno, você vai viver plenitude de Deus na sua vida, plenitude de Deus no seu chamado, plenitude de Deus na sua família. Hoje eu posso falar, eu e a minha casa estamos servindo alegremente ao Senhor. Eu exulto Deus da nossa salvação. Eu sou testemunha de uma pessoa que Deus faz. Eu posso falar para você que o seu marido não é frequentador de igreja, não é cristão. Deus, Ele faz na vida dos nossos, sim. Eu posso falar para vocês, adolescentes, que não foram criados por pai, não foram criados por mãe.
Deus faz nas nossas vidas também. Deus tem um destino para a vida de vocês. Vocês não são produtos das escolhas erradas. Vocês são pessoas que o Senhor escolheu para viver um propósito para esse tempo. E Ele vai usar cada um de vocês, porque foi para isso que vocês foram gerados. Antes mesmo de vocês entrarem no ventre da mãe de vocês, o Senhor já os conhecia, já os chamava pelo nome de cada um. Ele sabia que vocês estariam aqui nesta noite. Ele sabia que vocês estariam nessa igreja. Então, entenda uma coisa: Deus vai fazer em vocês e através de vocês. Deus vai fazer na sua vida, Fabrício e Stephanie, como fez nas nossas vidas. Deus vai fazer, porque o tempo de Deus é o tempo dele. Eu costumava falar para a pastora Neanda: nossa, eu tenho muita dificuldade de lidar com o tempo. Eu fico agoniada, porque para mim parece que nunca vai acontecer as coisas. E às vezes a gente se atropela. Às vezes a gente dá, sabe? Então tá chegando, não quero mais. Calma, queridos. Deus forja a gente. Deus nos prepara para que no tempo oportuno a gente de fato consiga exercer com excelência. Existe um momento de maturidade. Existe a árvore, ela produz o fruto vai crescendo, 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 até ficar maduro. Então, existe uma estação para desenvolver. Hoje, eu sou grata ao Senhor, porque Ele está fazendo com que a nossa família esteja diante dEle e servindo como âncora, servindo como suporte, como disse o pastor em uma pregação dele, sustentabilidade para outras vidas. Nós podemos falar que nós conseguimos levantar outras pessoas e suportar essas pessoas. Queria que a Larissa subisse aqui e gostaria que vocês ficassem de pé nesta hora.